Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Aqui sou eu, Fabrício Pontin, gravando mais uma vez com vocês e com os nossos amigos do Vira Casacas, mais um episódio do Democracia na América, ponto de interrogação. Lembrando a todos para dar like, favoritar e seguir aqui o nosso canal e seguir o Vira Casaca em todas as redes. Uma semana bastante movimentada, quer dizer, uma semana bastante interessante na campanha norte-americana, né? Coisas acontecendo desde a semana passada. Ontem tivemos a confirmação que Joe Biden conseguiu o número de delegados necessários para confirmar o que todo mundo já sabia, que ele vai ser o candidato democrata, a não ser que aconteça alguma coisa na convenção. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem a ver com o discurso do State of the Union, né? Semana passada, vou explicar um pouquinho o que é o State of the Union para vocês. E ontem, um evento interessante que muita gente está interpretando, ou super interpretando, na campanha do Trump, que é o Trump está muito próximo de conseguir o número de delegados necessários, mas ele teve uma performance estranha, muito boa, mas estranha, no estado de Georgia, que é um dos estados principais para a eleição do ano que vem. Não do ano que vem, desculpa, do semestre que vem. Né? A gente fala do ano que vem porque como a eleição propriamente dita ainda não começou e a gente está nesse arrastamento das primárias, né, às vezes provoca um pouco essa confusão. Vamos falar de semana passada do State of the Union. O State of the Union, ele é um discurso anual que o presidente dos Estados Unidos faz para um pouco, primeiro, explicitar as principais pautas estratégicas do governo, o que o governo conseguiu fazer durante o ano, o que o governo não fez durante o ano também, querendo dizer, olha, isso são coisas que nós estamos evitando, né? Então, tanto declarando prioridades, quanto também explicitando o que não é prioridade, o que o governo não quer, e em alguma medida também apontando o dedo para a oposição nas coisas que o governo queria fazer e não conseguiu por causa da oposição. O Biden precisava dar um discurso perfeito. O discurso precisava ser perfeito. Já falei disso em outras redes um pouco. A gente tem que entender que a natureza e prioridade de discurso político, ela mudou muito de 20 anos para cá, especialmente de 10 anos para cá. O papel da linguagem, o papel da discursividade na política, ele mudou massivamente. E com ele, discursos que antes a gente via como algo importante para formação, agregação, empolgação da base, eles começaram a ter um outro sentido. Eles são ou usados para pegar recortes e usar em redes sociais, mobilização através de memes, né? Eles não são sobre um grande discurso, eles são sobre snippets, recortes específicos. O mesmo é verdadeiro para debates. Debates hoje são muito mais sobre os snippets. A gente pode ver que os candidatos durante os debates eles estão desesperados para conseguir falar alguma palavra, alguma frase, alguma coisa de ordem, né, que vai ser recortada e daí usada pela campanha no momento hábil. Só que não é que o discurso poderia elevar a campanha do Biden ou tornar o Biden imbatível de uma hora para outra, mas que qualquer erro, qualquer problema seria usado pela oposição e aumentaria o pânico dos democratas com relação à questão da idade do Biden, né, com relação a supostos sinais de senilidade do Biden, porque como a gente sabe, a política contemporânea, e talvez sempre tenha sido, né, mas especificamente a política contemporânea, ela é formatada por percepções. Então, é aquilo que a gente sempre discute, né, aqui no Vira Casacas, que a questão não é se é verdade ou não que o Biden está senil, a questão é, ele parece estar senil, e isso é muito mais importante politicamente do que ele ser ou não senil, né? Ele conseguir ser lido assim, recortar um trecho de um discurso para poder usar é muito mais grave nesse sentido para a campanha do Biden, então ele não podia dar nenhum sinal de hesitação, de gaguejar, de esquecer nomes durante o State of the Union. E para deleite dos democratas e surpresa dos republicanos, foi isso mesmo que aconteceu, ele não errou. Então, é claro que a gente não pode adotar a perspectiva um tanto histérica dos democratas na mídia norte-americana que começaram com o papo, o melhor discurso que eu já vi na minha vida.
Não é isso, não é o melhor discurso que ninguém viu na sua respectiva vida, não, e não importaria se fosse o melhor discurso que eles já viram na vida deles também. O que importa de verdade é, ele não cometeu nenhum erro grande, nenhum erro. E qualquer erro que ele cometesse, por menor que fosse, poderia tomar uma escalada, né? Podia escalar, podia tomar uma proporção que terminaria de enterrar um pouco, em grande medida, a campanha. A gente sabia que isso poderia acontecer e não aconteceu. Ótimo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ver o que acontece a partir disso. Para os democratas é uma oportunidade de não apenas resetar, mas inclusive tentar argumentar que a campanha ainda não tinha começado e que o início real oficial da campanha foi semana passada. Tudo que aconteceu antes era muito barulho por nada e o pessoal estava panicando sem razão, e que campanhas são uma maratona, não uma corrida, e que as coisas mudam muito rápido, que a situação é muito orgânica. E são todas coisas que a gente tem dito desde o início aqui no Democracia na América, né? Mas só que eu queria também insistir numa coisa: se o Biden tivesse ido mal, o pânico teria se espraiado de forma generalizada. Então, não é bem assim também. Tem sim boas razões para que os democratas colocassem muito em jogo ali semana passada, e foi muito bom para os democratas que o Biden não tenha cometido nenhuma gafe. Salvou a campanha do Biden, o Biden agora vai virar favorito de uma hora para outra. Bom, a gente não pode forçar a leitura, então o que a gente tem que ver? E semana passada, conversando sobre o State of the Union, eu dizia isso: a gente tem que esperar, porque vai ter um efeito inicial de reação super positiva ao discurso do Biden, que vai ser dizendo: olha, foi tudo muito bem, ele não cometeu nenhuma gafe, então estamos felizes que o Biden não cometeu nenhuma gafe, né? Então vai ter essa primeira reação, essa é uma reação natural, ela é uma reação de mobilização da base democrata, e tá tudo bem, é isso aí mesmo. Agora, do outro lado, a gente tem que entender que essa primeira empolgação, ela tende a ficar um pouco opaca se a campanha democrata não consegue tomar vantagem dessa primeira mobilização. E também a gente tem que ver se ela vai converter em engajamento. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Tem um efeito que a gente fala que é um efeito mais de finanças, né? Que é Dead Cat Bounce. Desculpa aí os fãs de gatos. Dead Cat Bounce é o seguinte: um gato cai de uma altura muito grande. Quando ele cai de uma altura muito grande, ele bate no chão, quica e cai de novo. Quando ele sobe, ele já bateu no chão e já morreu, porque ele caiu de uma altura muito grande. Só que ele quicou e daí cai de novo. Dead Cat Bounce é um efeito para explicar esse crescimento depois de uma queda muito grande, que vai cair de novo, né? Então, tem uma possibilidade da campanha do Biden, nos primeiros dias depois do discurso, sofrer um efeito Dead Cat Bounce, que é: ela vinha numa queda muito alta, muito intensa, ela bate num chão, ela sobe levemente, essa subida é a empolgação com o discurso, mas a campanha já está morta, ela volta a cair. Isso está acontecendo? Não exatamente, mas queria chamar atenção para as primeiras pesquisas que saem logo depois do State of the Union. Elas não indicam uma mudança ainda muito grande. O Biden não cresceu, ele continua atrás do Trump na maior parte das pesquisas. Então, a principal característica, ou o principal mérito do State of the Union é que ele parece ter possibilitado uma cessão, né? Parou o sangramento na campanha do Biden, ou seja, aquele ciclo muito ruim que vinha desde janeiro, parece que ele parou de sangrar. Só que não basta para o Biden parar de sangrar, ele tem que melhorar nos fundamentos. Aqueles fundamentos que a gente vem falando desde o início do Democracia na América. Engajamento com eleitores negros, engajamento com eleitores jovens, engajamento com eleitoras mulheres, né? Esses quadros vão ser quadros muito importantes não, decisivos para o Biden
né, para ele conseguir ganhar, vencer, pelo menos na eleição delegada, né, principal. Só que nem tudo são notícias de estabilidade na campanha do Biden. Na realidade, a gente agora também tem que começar a pensar no seguinte: até aqui o Trump se beneficiou de muito do enfoque na campanha do Biden de forma negativa, e também da relativa impermeabilidade da candidatura dele. O que eu quero dizer com relativa impermeabilidade? A questão do Trump não é que ele faça novos votantes. A aposta do Trump não é fazer novos eleitores, certo? A grande aposta no Trump é motivar eleitores a ficar em casa, é evitar que pessoas votem. Para o Trump é mais importante que as pessoas não votem no Biden do que votem nele. Cada eleitor do Biden que deixa de comparecer na urna, ou que vota no terceiro candidato, ou que se desmotiva, aumentam as chances do Trump, porque o eleitor do Trump é um eleitor altamente motivado, ele vai votar sempre. Por isso que a gente está olhando com especial atenção para os estados agora, durante a campanha republicana, que são estados que podem ser decisivos na eleição principal. Então a gente, mais uma vez, já falou disso na live semana passada. O que a gente vai prestar especial atenção? Especial, tá? 100% de atenção. Georgia, Pensilvânia e Michigan. Esses são os 3 estados mais prioritários para as duas campanhas. Georgia, Pensilvânia e Michigan. Se Pensilvânia virar para o Trump, a eleição acabou. Porque se Pensilvânia for para o Trump, como eu disse na live, né? Que todo mundo que estava na live deu like semana passada. Se Pensilvânia for pro Trump, eu jogo todo o meu dinheiro que Michigan também vai e acabou. Acabou, não tem mais mapa eleitoral possível, né, para o Biden. Acabou ali. Então, o Biden tem que prestar muita atenção na Pensilvânia por causa da composição demográfica da Pensilvânia. Michigan até pode ficar vermelha e Pensilvânia ficar azul, fica democrata, e o Biden ganhar a eleição. Ele ganha a eleição daí ganhando Georgia. Por isso que Georgia é tão importante pro Biden. Porque Georgia virou uma espécie de estado puta merda pro Biden, caso Michigan fique vermelha. Se Michigan fica vermelha e Georgia fica vermelha, provavelmente o Trump ganha. Se Michigan fica vermelha e Georgia fica azul, provavelmente o Biden ganha se ele ganhar a Pensilvânia. Se a Pensilvânia ficar vermelha, significa que o Trump dominou todo o antigo Rust Belt e provavelmente vai repetir o mapa eleitoral da eleição de 2016. Então esses três estados são estados chave para a campanha. E por que a gente está prestando atenção também na campanha do Trump? A gente está prestando atenção na campanha do Trump porque, não obstante a saída da Haley semana passada, depois da Super Tuesday, a campanha está seguindo, porque o Trump ainda não tem o número de delegados necessários. Então as pessoas continuam votando até o Trump virar a chave e ter o número de delegados necessários para clinch, né, para assegurar a nomeação. Ele vai assegurar, mas é importante a gente perceber que numa campanha sem uma oposição de fato, sem nenhuma dúvida de quem vai vencer, o Trump tem perdido votos de forma relativamente grande. O Biden, ele tem feito 85%, 90% dos votos em boa parte dos estados. Às vezes nem registra os candidatos de oposição ao Biden nas primárias democratas. Porque é for show, é meramente, né, ilustrativo. Não é o caso na republicana, que a Haley era a oposição de verdade ao Trump, muito embora a gente já saiba desde Iowa que o Trump ia levar. Né? A não ser que alguma coisa muito grande acontecesse, o Trump ia levar. Não aconteceu. Tanto que a Haley, depois da Super Tuesday, já saiu fora do pleito. Só que, ainda que ela tenha saído fora do pleito, ela fez muito voto em Georgia. E isso tem que acender um sinal amarelo na campanha do Trump. Por quê? Porque esses estados, Georgia, Pensilvânia, Michigan, eles não vão ser decididos por mais de 100, 150 mil votos. Vai ter caso que vai ser 30, 35, 20 mil votos que vão decidir caso um estado vai para outro, ou para um ou para o outro lado. E nos Estados Unidos o vencedor leva a totalidade dos delegados em cada estado.
Então não importa se ele perdeu por 3 votos, ele vai perder todos os delegados daquele estado, certo? Não é proporcional à distribuição dos delegados. Então tem um cenário muito possível agora, que é esses eleitores que foram até a urna votar na Haley, em Geórgia, depois que acabou, que todo mundo sabe que a Haley nem tá mais no pleito, ela desistiu do pleito. Esses eleitores, eles vão votar no Trump na eleição principal, porque se eles estão motivados a ir até a urna para votar na Haley, numa primária que meio que já acabou, talvez eles estejam motivados o suficiente também para expressar a sua rejeição ao Trump, votando no Biden na eleição em novembro. Ou outubro, agora me esqueci qual é o mês, mas não é o caso. Se isso acontecer, o Trump tem um problemão. Então, agora, provavelmente, o que os estrategistas republicanos estão fazendo é que eles estão colocando todas as fichas, toda a atenção deles em priorizar esse eleitor da Haley nos estados-chave. Que, claro, eu selecionei 3 aqui que são os estados mais chaves, né? O que a gente chama de tipping point. Os estados que vão ser os estados que a gente vai estar lá fazendo a live, cobrindo ao vivo, e a gente vai estar grudado, né? Querendo entender o que está acontecendo nesses estados. Então, quando a gente acompanha esses estados, a gente vai ter que estar muito em cima do laço, que é provavelmente um desses 3 que vai decidir a eleição. No entanto, quando a gente olha para outros estados, quais são os outros estados que podem definir, né? Ou que podem ser importantes? Virgínia pode ser importante. Virgínia ficou muito próximo de votar republicano na eleição do Trump. Isso com o candidato a vice da Hillary sendo o ex-governador de Virgínia. E olha, foi ali. Na eleição que o Biden ganhou, a Virgínia foi bem pro Biden. Mas Virgínia sempre tem uma dúvida. North Carolina pode ser uma dúvida. Wisconsin e Minnesota podem ser dúvidas também. Wisconsin, particularmente, eu botaria minhas fichas que vai votar republicano. Embora historicamente fosse um estado azul, eu acho que esse ano é capaz de ser republicano. Minnesota eu acho que vota democrata. Colorado deve votar democrata a não ser que algum desastre aconteça. New Mexico deve votar democrata a não ser que algum desastre aconteça. Então, a gente tem esses estados que podem flipar para o lado do Trump, mas é altamente improvável. Inversamente, estados que votaram no Trump na última eleição e que podem votar no Biden nessa, será que tem algum? Teria que olhar o mapa de novo. Eu não tenho certeza agora, absoluta, se Wisconsin e Minnesota como é que foram. Eu tenho a impressão que o Wisconsin foi republicano e Minnesota foi democrata. Talvez o Wisconsin vire também para democrata. Não tenho certeza se na eleição passada já não virou, tá? Eu realmente não tenho, agora me deu um branco, tá? New Hampshire, eu acho que foi democrata, talvez vire para republicano nessa eleição, mas New Hampshire é muito pequeno. De qualquer forma, o que está aparecendo nesse momento é uma eleição relativamente estável, o que não é bom para o Biden. O Biden precisa começar a virar votos rápido, ele precisa começar a agregar mais votos rápido para dar a impressão que a campanha está começando a reagir, ou mesmo para conseguir grudar na narrativa que, olha, só começou agora, antes não tinha começado ainda. Então, é importante que quando a gente começa a ver as pesquisas eleitorais, a gente veja alguma reação. Mas, Fabrício, as pesquisas eleitorais estão consistentemente erradas. É verdade, só que elas têm estado consistentemente erradas a favor de candidatos progressistas, via de regra. Ou seja, o fato do Biden estar atrás não é um bom sinal para o Biden em termos eleitorais. Pelo contrário. Mesmo ele estando na frente, ele deveria ter cautela, dada a alta proclividade de eleitores conservadores de não gostar de responder a esse tipo de pesquisa e às vezes até sabotar esse tipo de pesquisa. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muita torcida aí para dizer, não, mas era muito cedo, é muito barulho. Não é não, não é não. A gente tem o precedente das campanhas anteriores. E se você é democrata, você quer ver algumas coisas mudando dentro do campo. Então, claro que as campanhas têm as pesquisas e as análises internas deles, e eles sabem coisas que a gente não sabe, né? Mas ainda assim, a gente tem que prestar atenção nos próximos passos por aí. Mas o que eu queria dizer para vocês também não é só o Biden que parece estar em apuros, a rejeição do Trump é muito real.
E essa rejeição do Trump vai ser um dos pontos principais que vão ser explorados daqui para frente. Até aqui o Biden estava na defensiva, ele vai precisar partir para o ataque. A campanha, né? E ficou muito claro no State of the Union que eles têm todas as intenções de partir para o ataque nas próximas semanas, inclusive nessa. E focar, por exemplo, na questão dos processos, na questão do fato que se o Trump não tivesse concorrendo à presidência, provavelmente ele já estaria preso. Ele com certeza se ele perder a eleição, ele vai ficar proibido de fazer negócios no estado de Nova York, provavelmente pelo resto da vida toda dele. Ele foi condenado a centenas de milhões, não centenas de milhares, centenas de milhões de dólares em ressarcimentos, né? Agora por uma série de motivos, desde fraude até a difamação, né? Então tem um monte de processo aí que o Trump já foi condenado e que certamente a campanha do Biden vai explorar e vai explorar muito intensamente, inclusive durante debates. Isso é para virar o voto do eleitor do Trump. Via de regra, a gente considera o eleitor do Trump de uma forma muito parecida com o eleitor do Bolsonaro. Ele é um eleitor que não muda de opinião diante de novas evidências. O que pode estar em jogo é o eleitor que está em dúvida ou o eleitor que tem que fazer muito esforço para conseguir votar. E esse é um eleitor que a gente acha que não existe no Brasil, mas ele existe também no Brasil. Mas nos Estados Unidos é um pouco mais dramático essa questão de fazer muito esforço para votar, que não é feriado, que a zona eleitoral fica longe, que tem que ficar muito tempo na fila, né? Que às vezes a pessoa tem que fazer um registro, que é um registro caro para conseguir votar, ela tem que se informar se ela está com algum impedimento para votar, a zona eleitoral dela pode mudar de localização e ela não receber a notificação ou não ir atrás da notificação, então ela vai para a zona eleitoral errada. Né? Todas essas informações, ou ela pode chegar no local, ver uma fila muito grande e ir embora. Então, ela vai precisar de incentivos para ficar na fila para votar. Numa eleição que, ao contrário da última eleição, não vai ser uma eleição com facilidades para o voto. Que eu volto a insistir nisso. Em 2020, um fator importantíssimo, talvez o fator mais decisivo na vitória do Biden, é que foi fácil para as pessoas votarem. E quando foi fácil para as pessoas votarem, mais pessoas votaram. E mais pessoas votaram, portanto, mais democratas votaram, porque democratas tendem a ser mais densos. E isso acabou virando vários estados em favor do Biden. Porque por poderem votar mais cedo ou por poderem votar por correio, as pessoas conseguiram votar, se planejar. Nessa eleição, várias dessas medidas não foram mantidas e algumas medidas foram ativamente sabotadas pelos republicanos para diminuir a proclividade de voto por parte de democratas. Então a gente não sabe o quanto esse fator vai interferir na eleição. E hoje eu diria para vocês que esse é o fator com maior probabilidade de ser decisivo. Namely, explicitamente, quantas pessoas vão poder votar, qual vai ser a facilidade que as pessoas vão ter para votar. Por outro lado, o engajamento com a eleição vai passar sim pela capacidade do Biden, especificamente, de continuar mantendo o eleitor dele motivado e confiante que o Biden é um candidato viável, é um presidente viável, e não só uma cara ali que fica governando, que fica dando discursinho de vez em quando, enquanto uma equipe governa no lugar dele, né? Porque ele estaria muito frágil para fazer isso. Então, vai ser muito importante para o Biden não errar daqui para frente, porque qualquer erro dele vai machucar o engajamento. O inverso não é necessariamente verdadeiro para o Trump. O que a gente está vendo aqui é um jogo de motivação. O eleitor do Trump vai estar motivado para votar no Trump sempre. O eleitor que rejeita o Trump pode não estar motivado a votar no Biden e ficar em casa. Isso favorece o Trump. O que vai ser o jogo a partir de agora? Vai ser o jogo de motivar esse eleitor a conseguir ficar ou querer ficar da fila e ao mesmo tempo tentar mitigar os riscos para os eleitores que são eleitores democratas, mas que têm dificuldade para votar por N motivos. Então, esse equilíbrio vai ser o equilíbrio que a gente vai olhar daqui para frente. E nas próximas semanas a gente vai estar prestando bastante atenção se vai voltar a normalização da percepção da prontidão do Biden para o governo, que estava antes do discurso do State of the Union, ou se essas percepções de prontidão vão melhorar. Se a percepção de prontidão do Biden melhorar,
a campanha dele está melhorando. Se ela continuar igual, ela é um paciente estável. Só que não é bom para um paciente estável que está muito doente permanecer estável. Cara, se você está morrendo e você está estável, você está em apuros, né? Então, a campanha do Biden, ela ficar estável agora não é bom. Ela precisa crescer. Ela precisa crescer. E todos esses diagnósticos que nós estamos fazendo não são diagnósticos apressados ou baseados em barulho. Na realidade, ela é uma necessidade de acordar logo a campanha, dar um jump start na campanha, porque o tempo é escasso. E quando a coisa cristaliza para um lado, né, a gente tem aquele efeito de onda e é muito difícil de virar. Especialmente quando o eleitor toma uma decisão sobre qual vai ser a postura dele diante da campanha. Que pode ser simplesmente, eu vou parar de acompanhar o noticiário. Esse eleitor, você perdeu esse eleitor. Para ele voltar a acompanhar, a eleição, para ele voltar a estar engajado, custa muito, né? Demora muito ou precisa de algo muito grave. E é muito ruim para uma campanha ficar dependente desse tipo de coisa. Então é isso aí. Acho que esse é o episódio da semana. Queria só dar esse primer para vocês, falar um pouco dessas tendências, né? E semana que vem a gente volta aí com mais um Democracia na América, pontos de interrogação. Lembrando a todos que a gente também tem o nosso Substack, às vezes no meu Instagram, né? Eu faço algumas outras observações e sempre lá pelo Twitter também e outros canais onde a gente fica conversando ali com o Divan, com o Abal, para continuar esse nosso papo. Comentem aí, deixem seus recados pra gente. Um grande abraço e até depois.